Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem tem nos acompanhado no grupo de leitura do Capital. Estamos aqui lendo o livro 3, nosso 89º encontro, já logo vamos completar 100 encontros aí, né? Estamos no capítulo 39, está falando da renda diferencial 1, e aqui paramos, depois que ele deu uma série de exemplos aqui, né? Paramos aqui nesse trecho que eu vou retomar a leitura. Com isso, cai por terra o primeiro pressuposto falso da renda diferencial, tal como predomina ainda em West, Malthus e Ricardo, a saber, que ela pressupõe necessariamente um avanço para solos cada vez piores, ou para uma fertilidade sempre decrescente da agricultura. Como vimos, ela pode ocorrer com um avanço para solos cada vez melhores. Pode ocorrer quando um solo melhor assume a posição inferior que antes era ocupada pelo pior. Pode estar vinculada a um progresso crescente na agricultura. Sua condição é a desigualdade dos tipos de solo. Na medida em que o desenvolvimento da produtividade entra em consideração, ela supõe que o incremento da fertilidade absoluta da área total não anula essa desigualdade, mas a aumenta, a deixa estacionária ou apenas a reduz. Só vou pausar nesse parágrafo, porque eu aqui acho que, como a gente retomou, né, parece que, mas é que o Marx está fazendo toda uma série de desenvolvimentos ali com exemplos anteriores, apresentando como não é apenas essa concepção do Ricardo de que a renda da terra decorre da ocupação de solos cada vez menos férteis, mas isso pode se dar também se você ocupa solos cada vez mais férteis, né? Pode se dar dessas duas maneiras, e aí agora ele está meio que retomando essa discussão aqui que difere da concepção do Ricardo. E aí, saudando aqui o Fernando, chegou agora, boa tarde. A gente estava começando a leitura, lemos esse primeiro parágrafo aqui e vamos dar sequência. Desde os primórdios até meados do século XVIII, prevaleceu na Inglaterra, apesar do preço decrescente do ouro e da prata, uma queda permanente do preço dos cereais, acompanhada de um crescimento simultâneo, entre parênteses, considerando o período em sua integridade, da renda fundiária, da soma total das rendas, da extensão das terras cultivadas, da produção agrícola e da população. Isso corresponde à tabela 1 e se combina à tabela 2 em linha ascendente, de modo que o pior solo, o A, é objeto de melhorias e acaba excluído do cultivo de cereais, ou acaba excluído do cultivo de cereais. Isso, no entanto, não significa que ele não seja utilizado com outros fins agrícolas ou industriais. Do começo do século XIX, em parênteses, indicar a data com maior exatidão, até 1815, houve uma contínua elevação do preço dos cereais, com um aumento constante da renda fundiária, da soma total das rendas, da extensão das terras cultivadas, da produção agrícola e da população. Tem uma nota aqui de rodapé, né, D, dizendo, este parêntese e o próximo são do Marx. Então, o Marx aqui estava querendo encontrar quando do começo do século XIX começa isso. Muito provavelmente deve estar se falando de 1803, né, que é quando começam as chamadas guerras napoleônicas. Então, 1803 poderia ser uma data. Raquel? Eu ia esperar terminar o parágrafo, mas como ficou falando desse negócio aí do preço do trigo, só para comentar um negócio que, por coincidência, estava trabalhando com a base de dados que foi até o Léo que indicou, de um pessoal que estava tentando reunir o preço do trigo, fazer um levantamento do preço dos cereais de maneira geral, mas também do trigo em particular,
assim, desde 1200 até meados do século XIX, na Inglaterra, né? E aí eu tava com interesse de mapear um pouco, especialmente assim, o preço do trigo ali entre a metade do século XVIII e a metade do século XIX, né? Porque eu acho que ali é um momento interessante de se ver essa flutuação, essa instabilidade, né? E só para tentar conversar com o Marx aqui, porque ele fala assim para precisar melhor a data, né? Essa flutuação, essa instabilidade muito grande no preço do trigo, ela começa assim, para valer mesmo na década de 1790. Tanto que não é à toa que o Malthus escreve o que escreve lá do Ensaio da População, sobre a população, em 1798. Ele está escrevendo o auge dessa flutuação. O preço atinge mesmo o seu maior valor em 1801. É o maior valor do preço do trigo em pence, né? Mas ali no período das guerras napoleônicas e o momento realmente ali, anterior ali, ao momento que o Ricardo escreve, né, que ele publica o livro dele em 1817, o preço também está num movimento ascendente importante, embora o auge mesmo tenha se dado em 1801. Então, de fato, a gente poderia dizer que esses autores, aí, o Malthus e o Ricardo, eles estão expressando um momento em que, de fato, há uma instabilidade muito grande do preço do trigo. Depois ele vai se tornar estável novamente, especialmente lá depois da metade do século XIX em diante. Mas nesse momento é um momento de instabilidade, não é à toa que o Ricardo chega nessa conclusão, né? Tem um certo fundamento material ele chegar nessa conclusão de que a Inglaterra precisava acessar terras de pior qualidade, porque era, diante do que ele estava vendo, era mais ou menos o que estava acontecendo. O problema é ele ter generalizado isso, né? Dizer que renda da terra é só isso. Mas só para dizer que tem um fundamento material que esses autores estão escrevendo nesse momento ali, pela instabilidade real que o trigo tinha. Raquel, o seu som ficou perfeito agora, não sei o que você fez. Melhorou muito. Deu para ouvir bom, perfeitamente. Porque eu não fiz nada. Não sei o que aconteceu. É verdade, também achei realmente ficou mais nítido. Nítido não, mas enfim, fácil aí de escutar, né? E aí, só falando, a Raquel estava comentando essa base de dados, eu mandei o link dela aí no chat. É um grupo de pesquisa. Acho que o Arlen talvez se interessaria por dar uma olhada nisso, porque eles, história de preços, assim, sabe? Então, eles têm do mundo inteiro, então tem muitas bases de dados, várias publicações. Esse é um grupo de pesquisa bem interessante. Eu acho que ele está sediado na Universidade da Califórnia, em Davis. Vale a pena ver as bases aí, é um grupo interessante. Aí é daí que ela pegou essa. Então, mais do que 1803, talvez o pico, né, seria 1801, né, que nem você falou. Seria, então, talvez a data ali que o Marx estava procurando seria 1801, então. Eu já cliquei nele aqui, tá até depois do grupo aqui, eu vou dar uma olhadinha. Massa. Então, a gente parou aqui, né? Então, isso corresponde à tabela 1 em linha decrescente. Em parênteses, introduzir aqui uma citação sobre o cultivo de terras piores naquela época. A época de Petty e Davenant, agricultores e proprietários de terras se queixavam das melhorias e dos arroteamentos. Registrou-se uma queda da renda nas melhores terras e um aumento da soma total das rendas mediante ampliação do solo que gera renda. A parênteses, acrescentar outras citações com relação a esses 3 pontos, e também acerca da diferença na fertilidade das diversas partes cultivadas do solo de um país. Fecha parênteses, tem uma nota aqui da tradução, que também é um parênteses do próprio Marx, né? Dá para ver que esse capítulo aqui, ele tá... É uma versão, vamos dizer assim, preliminar do que, né, enfim, o Marx não tinha exatamente avançado tanto quanto... Até no livro 2 mesmo já está mais avançado, né? Então, voltando, ao tratar da renda diferencial, é preciso observar que o valor de mercado se encontra sempre acima do preço total de produção da massa de produtos. Tomemos, por exemplo, a tabela 1.
Os 10 quarters de produto total são vendidos a 600 shillings, porque o preço de mercado está determinado pelo preço de produção de A, que é 60 shillings por quarter. O preço real de produção é 2 pontos. Aí tem aqui 4 colunas, né? 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, começando a primeira coluna, primeira linha, A, 1 quarter, segunda coluna, 1 quarter igual a 60 shillings. Aí não tem nada na terceira. Na quarta coluna, 1 quarter igual a 60 shillings. Aí B é uma terra, né? 2 quarters de trigo igual a 60 shillings. Que na verdade 1 quarter igual a 30 shillings. Uma terra C, 3 quarters de trigo igual a 60 shillings, que na verdade 1 quarter igual a 20 shillings, né? 60 dividido por 3, né? A terra D, 4 quarters de shillings, sendo que na verdade é 1 quarter igual a 15 shillings, de modo que a gente vai ter 10 quarters igual a 240 shillings, que efetivamente dá 1 quarter igual a 24 shillings. Esse aqui seria o preço de produção, né? Vamos dizer assim, unitário, é o preço de produção aí médio, né? Vamos dizer, né? Acho que preço individual, talvez, né? Porque preço de produção é o preço da terra de pior qualidade, que é 60 shillings, né? Ah, tá. Então é o preço de produção médio, né? Seria isso. Tá. Preço individual, eu acho. Então, porque o preço de produção é os 60 shillings, não? Que é o da terra de pior qualidade, né? É justamente o que ele está falando, né? Que ele fala ali, todo mundo vende pelo preço da terra de pior qualidade, né? Que é o preço de produção da terra de pior qualidade. Por isso Que é a terra A. por isso que dá ao todo, né? Os valores totais mobilizados ali já que são 10 quarters, são 600 shillings, então. Só que se todo mundo vendesse pelo seu preço individual, que é o que está na parte, na coluna mais à direita ali, né? Aí a gente chegaria a uma média aí sim, uma média de preço de 24, e se multiplicar por 10 quarters ali de produção, né? Aí a média de valores seria de 240 shillings. Eu também acho que é preço individual, porque a renda é justamente a diferença desse preço individual, né? Aí que está a renda, nessa diferença. Por isso que é diferencial. Né? Que depois ele vai até falar mais para frente de falso valor social e tal. Mas é isso mesmo. Perfeito. Então, continuando. Preço real de produção dos 10 quarters é 240 shillings. Eles são vendidos a 600 shillings, isto é, 250% mais caros. O preço médio real de 1 quarter é de 24 shillings. O preço de mercado é de 60 shillings, ou seja, também 250% mais caro. É essa a determinação mediante o valor de mercado, tal como ele se impõe, por meio da concorrência, sobre a base do modo de produção capitalista, que engendra um valor social falso. Isso tem origem na lei do valor de mercado, a qual se submetem os produtos do solo. A determinação do valor de mercado dos produtos, portanto, também dos produtos do solo, é um ato social, ainda que inconsciente e não intencional, que se baseia necessariamente no valor de troca do produto e não no solo, nem nas diferenças de sua fertilidade. Se imaginarmos abolida a forma capitalista da sociedade e a sociedade organizada como uma associação consciente e planificada, os 10 quarters representarão uma quantidade de tempo de trabalho autônomo igual à que está contida em 240 shillings. A sociedade não compraria, portanto, esse produto do solo a um valor 2,5 vezes maior do que o tempo de trabalho real nele incorporado. Com isso, desapareceria a base de uma classe de proprietários de terras.
Isso teria exatamente o mesmo efeito que um barateamento do produto no mesmo montante em decorrência de uma importação estrangeira. Assim como é correto dizer que, conservando o modo de produção atual, mas pressupondo que a renda diferencial fosse apropriada pelo Estado, o preço dos produtos agrícolas, mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, continuaria igual. É um erro afirmar que o valor dos produtos permaneceria igual caso substituísse a produção capitalista pela associação. Eu confesso que eu achei um pouco estranho esse trecho, eu vou ler de novo aqui esse pedaço, porque eu acabei me atrapalhando na própria leitura. Assim como é correto dizer que, conservando o modo de produção atual, mas pressupondo que a renda diferencial fosse apropriada pelo Estado, o preço dos produtos agrícolas, mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, continuaria igual. É um erro afirmar que o valor dos produtos permaneceria igual caso se substituísse a produção capitalista pela associação. A identidade do preço de mercado para mercadorias de mesmo tipo é o modo pelo qual o caráter social do valor se impõe com base no modo de produção capitalista e, em geral, na produção baseada no intercâmbio de mercadorias entre indivíduos. O que a sociedade considera como consumidor paga a mais pelos produtos agrícolas, o que constitui um déficit na realização do seu tempo de trabalho em produção agrícola. Constitui agora o superávit para uma classe, os proprietários de terras. Só um ponto, acho que a Raquel também tinha manifestado, vou só falar uma coisa rápida aqui, já passo a palavra para a Raquel, mas interessante nesse trecho, né, que ele está comentando a tabela que a gente falou anteriormente, e aí ele apresenta algumas discussões aqui muito, enfim, né, difícil de aparecer no Capital, né? Por exemplo, ele vai falar agora sobre, digamos, uma abolição, né? O que seria a forma socialista planificada, que ele está chamando de associação consciente planificada, né? Então ele está pensando o socialismo, ou não sei nem se talvez está pensando até uma etapa comunista, vamos dizer assim, né? É difícil o Marx falar isso, né? E aí a outra coisa que ele emenda é a possibilidade do Estado capturar essa renda, né? Essa renda diferencial. Isso é uma coisa também interessante. Ele junta essas duas coisas que me parece, enfim, essa discussão da renda da terra pode apontar, né? Mas, enfim, só queria comentar isso. Raquel. Eu ia falar uma coisa no mesmo sentido, assim, só complementando o que tu falou, porque, assim, uma sociedade que ele chama, né, em associação consciente planejada, né, tá falando já de um processo de transição constituído, né. Essa sociedade, ela se caracterizaria por vender por 24, pelo preço médio ali, ela não teria renda da terra se formando, né? Esse é o ponto, acho, do Marx. E quando ele fala assim que, mantido o modo atual de produção, mas supondo que a renda diferencial caiba ao Estado, aí a gente continuaria vendo esse diferencial se formar, né, e se apropriar da forma de renda da terra. Eu acho que a apropriação pelo Estado não anula, na verdade, a renda da terra como um modo de produção associado, ou em associação consciente planejada, sei lá, como o Marx está descrevendo, anularia a renda da terra, né? E uma segunda, que aí sim, né? Aí envolveria a abolição da renda da terra mesmo.
Ó, foi só elogiar o áudio da Raquel, pelo menos para mim aqui, picotou bastante as ironias aí. É, foi meio Só uma coisa que eu picotado acho que mesmo. que a nossa internet está ruim. Para mim também tá ruim aqui. A internet minha do Léo. Mas deu para entender, Eu acho que é isso mesmo, viu, Raquel? Que eu acho que é uma das questões, inclusive, que o Astarita chama atenção contra o pessoal estatista e tal. Ele fala, olha, não adianta só estatizar que não vai abolir a renda. Então, tem esse debate aí com... E tem um debate dele também em torno dessa categoria do valor social, né? Porque o pessoal acha que a renda não é produzida pelo trabalho agrícola, ela é transferida de algum setor e tal, aquele debate dele. É muito em torno dessa categoria aí, do valor, falso valor social. Bom, então vou seguir. A gente parou aqui nesse ponto. Uma segunda circunstância importante para o que será exposto no próximo capítulo, sob o item 2, é a seguinte: dois pontos. Não se trata apenas da renda por acre ou por hectare, da diferença entre o preço de produção e preço de mercado, ou entre preço de produção individual e geral por acre, mas também de quantos acres de cada tipo de solo são cultivados. A importância só afeta aqui imediatamente a grandeza da soma total das rendas, isto é, da renda total de toda a superfície cultivada. Ao mesmo tempo, porém, ela serve de transição para o desenvolvimento da elevação da taxa da renda, ainda que não aumentem os preços nem as diferenças na fertilidade relativa dos tipos de solo ao diminuírem os preços. Tínhamos anteriormente dois pontos. Aí aqui a tabela 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Primeira linha, primeira coluna, começa com tipos de solo, né? A, B, C, D, de acordo com a fertilidade, né? Aqui a segunda coluna é a medida, né, da terra, né, da propriedade da terra ali, terra cultivada, né, em acres. Aí tem o custo de produção, o produto, a renda em grãos, né, e a renda em dinheiro. Então, primeiro solo, que é o tipo o A, né, um acre tem um custo de produção de 3 unidades monetárias e dá um produto de 1 quarter, né? Não produz renda, nem em grãos, nem em dinheiro. A terra B, um acre, também com o mesmo custo de produção, 3 unidades monetárias, porém produz um produto de 2 quarters. Isso gera uma renda de 1 quarter igual a 3 unidades monetárias, né? Que é exatamente igual ao custo de produção aqui. Um terreno C, um acre de cultivo, com custo de produção mesmo, de 3 unidades monetárias, produz, na verdade, um produto de 3 quarters, ou seja, aí, né, em concorrência, dados os outros dois, temos 2 quarters aqui formados de renda em grãos, o que dá 6 unidades monetárias de renda em dinheiro. E o último terreno, D, mesma coisa, só que aí produto de 4 quarters, né, e que dá 3 quarters de renda em grãos, 9 unidades monetárias de renda em dinheiro. Um total, né, de 4 acres, 10 quarters de produtos, 6 quarters de renda em grãos, ou seja, 18 unidades monetárias de renda em dinheiro. Suponhamos agora que o número de acres cultivados duplique em cada tipo. Teremos, 2 pontos, aí uma variação da tabela 1, em que dobrou os acres cultivados, né? Então, vai basicamente dobrar a mesma tabela anterior que a gente estava falando. Suponhamos ainda 2 outros casos, 2 pontos. O primeiro, em que a produção se estenda aos 2 tipos de solo inferiores. Portanto, da seguinte maneira. Aí agora aqui a tabela 1B, que está falando
os solos A e B, na verdade, tem um cultivo maior de 4 acres, né? Comparado com C e D, que é 2 cada um. Tem um custo de produção semelhante para todas elas, né, por acre, de 3 unidades monetárias. E aí, há produtos na terra A, no solo A, 4 quarters, no solo B, 8 quarters de grãos, né? Produz uma renda aqui no solo B de 4 quarters ou 12 unidades monetárias em dinheiro. E aí, o solo C e D, 2 quarters só, mesmo custo de produção, né? Mas produz também renda e dinheiro, né? Em grãos aqui. E aí, finalmente, uma ampliação desigual da produção e da terra cultivada nos 4 tipos de solo. Então, na verdade, não tem mais, agora é 1 acre cultivado no tipo de solo A, que é o menos fértil, né? 2 acres no B, 5 acres no C, 4 acres no D, né? Completamente desigual a ampliação da produção. Mantendo-se o mesmo custo de produção, né? Vai ter essa configuração aqui da renda em grãos, né? Forma 2 quarters de renda em grãos no terreno B, que dá 6 unidades monetárias em dinheiro, aí sequencialmente 10 quarters no D, no C, 12 no D, formando respectivamente 30 unidades monetárias em dinheiro e 36 unidades monetárias em dinheiro. O Ian levantou a mão aqui, eu passo a palavra para ele. Ian. Eu só queria, talvez a pergunta seja um pouco óbvia, né? Eu queria entender essa insistência do Marx no solo de pior qualidade, né? Então, essas tabelas, elas é o que ele já tinha dito anteriormente, né? Quer dizer, esse A em todas as tabelas seria o de solo de pior qualidade. Então, quer dizer, essa insistência do Marx em partir do solo de pior qualidade, aqui me parece, né, que demonstra que por que esse solo de pior qualidade é ele que vai regular, né, quando a gente tiver que calcular a renda da terra, por que será ele? Porque quer dizer, eu tenho que parece que está partindo do pior para o de melhor qualidade, que automaticamente o de melhor qualidade a produção vai ser maior, né? Então, nesse caso aqui em específico da renda diferencial, se eu estou entendendo certo, ela tá vindo de um fenômeno ainda natural, né? Ainda natural, quer dizer, embora essa produtividade ela também pode, ela pressupõe o trabalho, né? Então essa é a minha dúvida, né? Por que essa insistência no solo de pior qualidade? Para quem, acho que para quem lida com a questão, é uma questão básica, né, do tema da renda, né? Uma questão de base, assim, né? Então, se Posso, puder me dar... eu posso supor que há demanda, né? Há demanda por isso. Quer dizer, suponha, por exemplo, quando que o regulador, que é o de maior custo de produção, é descartado? Bom, é quando a demanda diminui, né? Quando a demanda diminui, você tem um excedente de produção, quem é que vai ficar no mercado? O que produz o preço maior ou o que produz o preço menor? Né? Que tem um custo de produção maior ou menor? Aí se forma uma concorrência, aquele de maior produção tende o de custo, de maior custo de produção cai fora.
A outra pressão que você pode é a pressão dos trabalhadores, né? No sentido da redução do preço dos alimentos, né? E essa é um outro tipo de pressão. Então, aí você nota que há uma margem para cair o preço, né? O preço de mercado, né? Mas eu acho que o fato que houve um caso que eu participei de uma discussão quando foi o caso da Ambev, o caso dos monopólios, né? Quando a Brahma se juntou com a Antártica, houve uma discussão muito forte no CAD, e por incrível que pareça, o CAD aprovou desde que a Ambev ficasse no Brasil, e eles não cumpriram, eles foram lá para a Holanda. Então, por que a Ambev permitiu, né, que houvesse cervejarias pequenas, se ela tinha um custo de produção muito mais baixo, principalmente por causa da distribuição, né, tinha um custo de distribuição menor. Então, porque era o preço da cervejaria menor, é que a existência dela determinava o preço. E a Ambev estava muito satisfeita com o preço de produção dessa cervejaria pequena, porque ela tinha um custo de produção menor. E na verdade, ela era a Ambev que mandava no preço, mas não interessava para ela o monopólio mesmo, porque podia infringir algumas regras aí. Então, a existência de concorrentes com maior custo de produção era benéfico para a Ambev. E eu tive um debate com a economista que assessorou a Ambev nisso aí, e eu defendia essa ideia. E ela mandou eu calar a boca, né, no meio de uma palestra. Eu acho isso, né? Agora, eu posso estar errado, né? Eu acho que é um ponto importante aí, essa questão da concorrência, de fato, central mesmo, para explicar. Mas acho que a Raquel tinha levantado a mão também, ela ia falar, vocês falaram junto. Então, Raquel, você quer comentar? Não, eu estou de acordo com o que o Fernando falou, acho que tem a ver com a demanda mesmo, né? A demanda que tira ou coloca nessa terra de pior qualidade aí e tal. Mas só se for pensar assim, a relação com as demais terras, né? A relação dessa terra de pior qualidade, no momento X ali da demanda, com outras terras de melhor qualidade, a gente diria que essa relação é sempre porque as terras de melhor qualidade conseguem permitir que aquele arrendatário se aproprie inicialmente, né, de um lucro extra, de um lucro que excede o lucro médio, que é só o que a terra de pior qualidade só permite esse lucro médio. Então, é esse lucro extra que essas terras de melhor qualidade permitem o arrendatário acessar, que vira, na verdade, o pagamento de renda da terra. Né? Só para pensar sempre essa coisa relacional aqui, né, das qualidades de terras, mas assim, em relação ao que o Fernando estava falando, eu estou de acordo. Assim, só coloca em jogo essa terra de pior qualidade uma demanda por aquele produto. Sem isso, não tem como. Eu estou de acordo aí com o Léo, com a Raquel, com o Léo também, que focou na concorrência, e com o Fernando. A pior terra aí, ela funciona como um limite para cima. Sabe? Qual que é o preço que, de certa forma, que você tem dois preços aí, né? Você tem o preço da pior terra e o preço da melhor terra, não é? Porque o que é fundamental elas estão em concorrência, não é? Você tem várias terras em concorrência, quando está em concorrência, conforma lá uma taxa média de lucro, né? E os custos de produção. Qual que é o preço que não ultrapassa? Ele não pode ultrapassar o da de pior terra, nem o da de melhor terra.
Mas a tendência, a lógica do lucro médio, não é justamente se apropriar daquele que tem menor produtividade. Não é a mesma explicação que está ali no capítulo 9 e tal. Não é aquela lógica que está ali. Concorrência, composição orgânica, produtividade, conformação de uma taxa média de lucro, de custos ali e tal. Então, como é que o capitalista lá no exemplo da indústria, ele se apropria de uma mais-valia extraordinária, de um lucro extra lá, não é? Lá no capítulo 10 do livro 1, né? Que ele tem uma produtividade maior, como se aquele valor individual dele fosse menor, mas na hora de vender, como vende pelo preço de produção ou preço de mercado final lá, ele se apropria de um lucro por ter custos melhor. A renda diferencial uma aqui é como se uma dessas terras ela tivesse uma fertilidade maior. E aí sim, do ponto de vista natural, tem uma queda d'água lá naquela fazenda, se aquela queda d'água ou o solo é mais fértil ali, isso produz um ganho de produtividade que quando a coisa toda equaliza, você ganha um lucro extraordinário. Aí esse lucro aqui é a renda. E o parâmetro aí é a terra de pior qualidade. Você tem um outro parâmetro que é a de melhor qualidade. Não é? É isso. Por isso que a de pior qualidade meio que é o mesmo esquema lá. Só para dar um exemplo ver, por exemplo, a expansão da produção agrícola, ela antecede os recursos logísticos, né? Primeiro eles plantam, colhem e depois ficam reclamando que não tem estrada. Então, a pergunta é por que um cara vai plantar num lugar que tem dificuldades logísticas muito grandes e concorrendo com outro que tem uma rede ferroviária, fluvial, o que você pode imaginar, muito mais barata para o escoamento da mercadoria dele. A única explicação é a demanda. É a demanda, quer dizer, a expansão agrícola vem daí, né? Quer dizer, o camarada produz onde não tem como tirar, aquelas estradas ilameadas, aquele negócio todo. Por que ele vai lá? E ele ainda resiste. Na verdade, aquele preço lá praticamente fica o preço regulador, aquele que está mais afastado, né, na fronteira agrícola. Obrigado, esclareceu bem. Bom, a gente parou aqui, né? Vamos ler mais um pouquinho, pelo menos. Num primeiro momento, em todos esses casos, um A, um B e um C, a renda por acre se mantém inalterada, já que, com efeito, o resultado da mesma massa de capital por acre do mesmo tipo de solo se manteve inalterado. Pressupôs-se apenas o que ocorre em qualquer país, em qualquer instante dado, a saber, que os diversos tipos de solo participam em determinadas proporções no solo total cultivado, e o que constantemente ocorre em dois países comparados ou no mesmo país em diversos momentos. Dois pontos. Se modifica a produção, a proporção na qual o solo cultivado total se distribui entre esses tipos de solo. Ao comparar um A com um, vemos que, se o cultivo das terras dos quatro tipos cresce na mesma proporção, com a duplicação dos acres cultivados, duplica-se a produção total, assim como a renda em grãos e em dinheiro. Isso aqui é simples, né? Então, aqui está né? Um acre, aqui dobrou, os custos dobraram, o produto também dobrou e, evidentemente, a renda em grãos e em dinheiro também dobrou. Comparando sucessivamente um B e um C com o primeiro, né,
vemos que em ambos os casos ocorre uma triplicação da área submetida ao cultivo. Nos dois casos, ela aumenta de 4 acres para 12 acres, mas em 1B, os tipos A e B, dos quais A não dá nenhuma renda e B apenas uma renda diferencial exígua, tem a proporção mais significativa no incremento, isto é, dos 8 novos acres cultivados, 3 correspondem a A e 3 a B, em um total de 6 acres, enquanto C e D recai somente 1 acre a cada um, um total de 2 acres. Em outras palavras, 3/4 do crescimento cabem a A e B, e só 1/4 a C e D. Isso, pressuposto, em 1B, comparado com 1, a uma extensão triplicada do cultivo não corresponde um produto triplicado, porquanto o produto não se eleva de 10 para 30, mas apenas para 26. Por outro lado, como uma parte significativa do incremento ocorreu em A, que não dá renda nenhuma, e como do incremento nas terras melhores a parte principal recaiu sobre B, a renda em grãos aumentou apenas de 6 quarters para 14 quarters, e a renda em dinheiro de 18 unidades monetárias para 42 unidades monetárias. C, ao contrário, comparamos um C com 1, onde a terra que não proporciona renda não cresce absolutamente em extensão, a que proporciona uma renda mínima cresce apenas escassamente, enquanto o incremento principal recai sobre C e D, achamos que, com a triplicação da superfície de terreno cultivada, a produção aumentou de 10 quarters para 36 quarters. Portanto, mais que o triplo. A renda em grãos passou de 6 quarters para 24 quarters, ou o quádruplo, do mesmo modo que a renda em dinheiro aumentou de 18 unidades monetárias para 72. Em todos esses casos, é natural que o preço do produto agrícola permaneça estacionário. A soma total das rendas cresce em todos os casos com a extensão do cultivo, desde que ele não se concentre exclusivamente no pior dos solos, que não proporciona renda nenhuma. Esse crescimento varia. Se essa extensão abarca os melhores tipos de solo e, portanto, a massa dos produtos aumenta não só na mesma medida da expansão da área cultivada, mas com rapidez ainda maior, então a renda em grãos e a renda em dinheiro aumentam na mesma proporção. Se, ao contrário, ela se concentra preferencialmente no solo de pior qualidade e nos tipos de solo mais próximos a este último, abre parênteses, nesse caso, pressupõe-se que o pior solo é de um tipo constante, fecha parênteses, a soma total das rendas não aumenta na proporção da extensão do cultivo. Assim, dados 2 países em que o solo A, que não proporciona renda nenhuma, seja da mesma qualidade, a soma total das rendas é inversamente proporcional à alíquota representada pelo pior solo e pelos tipos inferiores de solo na área total do cultivo, sob cultivo. Por isso, é também inversamente proporcional à massa dos produtos, pressupondo-se igual investimento de capital em superfícies totais de mesma grandeza. A relação entre a quantidade do pior e a do melhor solo cultivados dentro da superfície total de terras de um país exerce sobre a soma total das rendas um efeito contrário àquele que a relação entre a qualidade do pior solo cultivado e os solos melhores e ótimos exerce sobre a renda por acre e, por conseguinte, mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, também sobre a renda, sobre a soma total das rendas. A confusão desses dois fatores deu chance a todo tipo de objeções errôneas sobre a renda diferencial. Portanto,
A soma total das rendas aumenta por mera extensão do cultivo e pelo concomitante emprego mais amplo de capital e trabalho aplicados ao solo. O ponto mais importante é este. Embora nosso pressuposto seja o de que a relação entre as rendas dos diversos tipos de solo, calculados por acre, permanece constante, e, por conseguinte, também a taxa de renda, considerada com relação ao capital investido por acre, em cada acre, é preciso observar que, se compararmos um A com um, o caso em que o número de acres cultivados e o capital neles investido aumentou proporcionalmente, assim como a produção total cresceu proporcionalmente à superfície de cultivo aumentada, isto é, assim como ambas foram duplicadas, o mesmo ocorreu com a soma total das rendas. Esta subiu de 18 unidades monetárias para 36, exatamente como o número de acres de 4 para 8. Ao considerar a superfície total de 4 acres, vemos que a soma total das rendas é 18 unidades monetárias e que, portanto, a renda média, incluindo a terra que não proporciona rendas, é 4,5 unidades monetárias. Esse cálculo poderia ser feito, por exemplo, por um proprietário fundiário que possuísse todos os 4 acres, e assim é calculada estatisticamente a renda média em todo um país. A soma total das rendas, de 18 unidades monetárias, é obtida investindo-se um capital de 10. A relação entre essas duas cifras chamamos taxa de renda. No caso presente, ela é de 180%. Vou parar, acho que por aqui, né, porque ele já até anunciou esse conceito aí de taxa de renda, né, um pouco antes, e agora ele voltou a falar. E talvez a gente poderia parar por aqui, né, nesse início da discussão sobre essa taxa de renda, para na semana que vem a gente iniciar daí, né? E ainda guardaríamos aqui alguns minutos para conversarmos sobre esse ponto aí que a gente estava lendo. Não, eu estava vendo o outro dia a razão pela qual o Ricardo defendia a importação de cereais, né? E eu desconfiava que o preço de produção, o custo de produção dos cereais na Inglaterra era maior do que nos outros países, né? Bom, para minha surpresa, eu descobri que não, né? Se alguém souber isso daí, pode me contrapor. Mas o custo de produção do trigo na Inglaterra não era diferente. Então, travou-se uma luta muito forte para aprovação da importação de cereais, que durou quase 30 anos de discussão. Então, qual foi o que estava por trás? Então, você tinha os agricultores, os proprietários de terra que defendiam a produção interna, e tinha a crescente e nova, né, burguesia industrial, que era contra, né? Então, travou-se uma batalha entre os dois. A única explicação foi a vitória política da burguesia, né, sobre os latifundiários, os chamados produtores rurais, proprietários rurais. Então, não foi. Então, nesse capítulo todo, esse pessoal foi vencido na Inglaterra, né? E essa capitulação é um fenômeno histórico da maior relevância, né? Então, não foi o preço, né? Porque podia ser o preço aí, né? O custo de produção. Mas, pelo que eu vi, se alguém souber, me corrija, não foi o preço. Parece que foi uma vitória burguesa mesmo.
uma vitória política burguesa. Bom, eu acho que tem uma vitória, sim, né, mas eu não sei também se é uma questão do custo de produção ao ponto, mas talvez a escala de produção necessária para acumulação de capital na Inglaterra, naquele momento. Né? E eu acho que esse que era a questão, né? De importar cereal, quando fala mais barato, talvez nos leve a pensar porque era produzido a um custo de produção mais barato. Talvez até fosse, porque, como a Rosa Luxemburgo diz, esse cereal, esse trigo que foi para a Inglaterra, em grande parte vinha da Ucrânia, que era servidão. Né? Então, é possível que se fosse mensurar, não em horas de trabalho, mas em custo monetário, talvez esse dia era mais barato mesmo. Mas eu entendo o que você coloca. Acho que, enfim, é uma questão a pensar. A Raquel, vou passar então a palavra para ela. Espera aí que você está muda, eu não te escuto. Espera aí, eu não consigo tirar o seu som. Mas foi. Então eu não estava conseguindo me desmutar. Não, eu só queria compartilhar esse gráfico aqui, deixa eu tentar aumentar, do preço do trigo, que eu estava falando antes. Coloquei os dados, assim, nessa base de dados que o Léo passou ali, tem também o preço do salário, o valor da força de trabalho, o salário da construção civil e tal. Mas o que dá para notar é que tem uma flutuação importante aqui do preço do trigo, mas eu concordo que depois do fim das guerras napoleônicas aqui, de fato, tem uma tendência de queda novamente, entende? Eu concordo com parte que o Fernando está falando, né, que é uma disputa ali da burguesia e tal, mas só para dizer que teve, de fato, assim, uma elevação do preço, assim, não dá para dizer que não teve nada também. Isso seria bem equivocado. É outra coisa que me lembra, eu não sei, eu acho que o Leonardo participou, a Raquel também, eu acho que o Vale também, daquela do Sheik. Ele toma esse preço regulador, né? Lembra uma palestra que um camarada aí deu no grupo, que ele fala muito desse preço regulador. Agora ele fala para a indústria e dá aquela curva crescente de lucros praticamente em zigue-zague, lembra? Aquele gráfico, que a vantagem era de curta duração do mais produtivo, né? Mas aí na concorrência industrial, né? Não era na renda fundiária, nada, né? Não sei se você se lembra desse raciocínio do Sheik. É o que ele está discutindo, o lucro incremental, que ele chama, né? É o que ele chama de lucro incremental entre os ramos da indústria. Eu acho que a intuição tem a ver com a intuição da renda da terra, mas é que a renda da terra tem uma particularidade que é meio limitada, assim, a terra, né? Você forma um monopólio que, enfim, não tem como você criar, né, nova terra. É um pouco diferente do que acontece na indústria, mas acho que o raciocínio tem a ver. Mas eu acho que é uma inspiração aquilo lá, a renda da terra. Sim. Bom, eu acho que a gente pode parar por aqui, né? Mas o Ian levantou a mão, então vou passar a palavra para o Ian. Vai lá, Ian. Pode encerrar a gravação. Não, Ian, por favor, que eu achei que ninguém ia mais manifestar. Vai lá. Não, porque aqui no final da discussão, o Marx coloca uma questão que é a seguinte: essa relação entre a soma das rendas e digamos assim, o tamanho, né, em acres de terra, né? Então, ele tem uma dimensão lógica, né? Quer dizer, a soma total das rendas, elas vão crescer com a extensão do cultivo, né? Desde que não seja um cultivo de pior solo, né?
É, e a soma, e aí ele vai mostrar que há um momento que parece que essa coisa muda, né? Qual que é o grande debate? Qual que é o grande problema dessa questão quando a gente pensa, por exemplo, o caso brasileiro? Eu estou pensando nessa relação concentração de terras e produtividade expressas e produtividade expressa em salário, né? O que os pesquisadores da Embrapa vão chamar a atenção, né, é que você tem uma quantidade pequena de estabelecimentos rurais que expressa uma quantidade grande de renda. E uma quantidade grande de estabelecimentos rurais que vão expressar uma renda menor. Quer dizer, é justamente o contrário dessa ideia de que 70% da alimentação vem da agricultura familiar, porque isso não há uma pesquisa que fundamenta isso. Isso, no fundo, é uma grande de uma bandeira política, né? Não há estudos que substanciem isso, né? Que 70% da alimentação venha. É o contrário disso. Quer dizer, se pensar a produtividade em salário, segundo esses pesquisadores da Embrapa, que não estão no campo da esquerda, né? É pensar que onde você tem mais terra concentrada, é um menor número de estabelecimentos rurais, mas a maior terra concentrada, você vai ter maior produtividade em termos de salário. Me parece que aqui também cai a tese do socialismo da pequena propriedade, aqui ela malogra, né? Malogra essa tese. E ajuda a explicar, talvez, né, um dos problemas, um dos temas polêmicos também, que é a manutenção da nossa estrutura agrária concentrada sem a reforma. Me parece que há um elemento aí. Enfim, são só ideias que vieram aqui. As questões são boas, mas, como diz o Allen, falta economia política. Não falta tudo, né? O que o Stalin fez com a propriedade, com a coletivização das terras, foi a mesma coisa que o capitalismo faz, né? Só que é capital privado. Quer dizer, a concentração aumenta a produtividade porque reduz o custo fixo, né? Então não tem jeito. A reforma agrária, na verdade, eu classifico como uma fase do capitalismo, né? Que os Estados Unidos fez e que depois desfez. Quer dizer, a terra acabou se concentrando do mesmo jeito, mas durante algum tempo teve serventia. Mas é óbvio que a produção agrícola em grande escala é muito mais produtiva e que tinha um perigo enorme durante a década de 20, especialmente porque, por exemplo, o final da NEP, lá na URSS, foi um trauma incrível, como acabar a NEP. Né? Que os kulaks se enriqueceram. E como acabar com esse programa? Né? E eles desenvolviam um sentimento não comunista, um sentimento individualista, que era contrário ao Partido Comunista. Né? Então, como acabar com a NEP? Era um problemaço. Né? Enfim, eu acho que até a reforma agrária hoje em dia me parece uma coisa até boba, né? Porque não tem nada a ver com o aspecto econômico, pelo contrário. Um outro ponto interessante é que a Argentina tem uma produção de soja muito mais barata do que a do Brasil, porque o solo é muito mais fértil. Mas o que acontece, aí Marx fala isso, né?
que a produção, a expansão agrícola argentina acabou. Não dá mais. Ele não dá para expandir a área agrícola. E o Brasil dá. Então, eles têm um custo menor, mas eles ficam com aquela mesma área. Não dá. Aí aqui não. Aqui você tem um custo maior, mas você tem possibilidade de expansão. E enquanto a China compra, a fronteira agrícola se expande. Então, a China é um dos responsáveis pelo desmatamento brasileiro. Bom, são questões aí bem difíceis, né, e amplas. Eu só lembraria que tem o caso também, acho que a Raquel até sabe mais do que disso, até, mas é o caso das mineradoras e nas terras indígenas que pagam, né, tem o caso da Alcoa, que paga lá uma renda como, vamos dizer assim, para extrair minério da terra indígena, de modo que torna, na verdade, as populações indígenas como rentistas, né? E isso tem uma série de consequências na própria organização das comunidades, das sociedades, porque, né, você tornar uma sociedade rentística tem consequências, né? Para como que ela vai aparecer desigualdade, vai aparecer individualismo, vai aparecer, vamos dizer assim, elementos de dissolução da própria comunidade, né? Então, é uma questão aí, vamos dizer, esse socialismo de pequena propriedade, considerando renda da terra, né? Mas aí, eu acho, assim, eu não sei se a reforma agrária é uma pauta tão, vamos dizer assim, boba, ou, vamos dizer assim, demodê, fora de moda, como o Fernando colocou. Acho que mudou o lugar mesmo, não é exatamente o mesmo lugar que tinha na década de 50, né? Mas eu acho que continua, assim, relevante por vários aspectos, porque por mais que tenha essa expansão da fronteira agrícola, vai destruindo a Amazônia e tudo mais, pela demanda chinesa, isso é o que o MST tem argumentado, mas você tem dois tipos de propriedade, de burguesia rural, né? Você tem uma burguesia rural ecológica, que quer seguir os padrões e tudo mais, que estaria até disposta em conviver, vamos dizer assim, com o MST, em alguma medida, com uma agroecologia ou coisa do tipo, e você tem um agronegócio predador, vamos chamar assim, né? Eu não sei dizer o quanto que essa distinção ela é, vamos dizer assim, tão relevante assim, mas me parece que ela existe, de modo que então, até mesmo o futuro desse agronegócio estaria em certa disputa, né? E isso afeta a própria China também, porque as compras que esses países vão fazer, China, Europa, vão cada vez mais exigir certificados ambientais, que só queimar floresta também não é o caminho, né? Enfim, não sei o quanto que isso bararia, mas também acho que isso mostra que tem um certo lugar a discussão da propriedade pequena, propriedade lá, camponesa, de economia natural. Mas aí tem um outro dado, para só fechar essa coisa, que uma coisa é a gente discutir a apropriação da renda da terra, de setores comunitários, assim, né? Outra coisa é centralizado, no sentido de um projeto de país, etc. E aí tem uma outra coisa que bom, até me fugiu aqui agora, já me passou o que eu ia falar, me esqueci, depois eu lembro, eu mando lá no grupo a gente pensar, mas era alguma coisa da renda da terra que me fugiu agora. Proteção estatal? Eu estava falando sobre isso, né, que, enfim, o Marx não desenvolve, mas eu acho que teria uma discussão ali a ser feita, né? E eu acho que, de certa maneira, isso aparece. Já vi pessoas falando, por exemplo, vender soja para a China, mas a gente pode, por exemplo, tributar a água que está saindo, né? Seriam mecanismos de você criar formas em alguma medida, conter esse tipo de coisa, né?
Então, a discussão da renda da terra, acho que ela permite, ela abre para essas coisas. Por mais que se fale, é uma coisa reformista, etc., mas acho que ainda assim abre para algum horizonte de ação. Né? O Ian levantou a mão. Não, acho que não vamos fechar o debate. Há uns 10 anos atrás, eu fui fazer um curso na PUC de Betim, estava lá o Arlen, dando um curso sobre o 18 para o Mário, e já apontando essa crítica a esses programas, né? E tomam como base uma possibilidade de um socialismo da pequena propriedade. Eu acho que isso, assim, até onde eu compreendi o texto do Marx, né? A gente está estudando aqui, enfim, dentro das minhas limitações aqui, no nível de abstração que o Marx está, as coisas só se sustentam pela via moral, cara. Só pela via moral ou pelo romantismo econômico, entendeu? Inclusive, aquele texto que eu te mandei, eu tenho que repensar ele. A coisa é mais embaixo. Lembrei o que eu ia falar. É na linha do que o Ian está dizendo. Só para completar o que eu ia dizer. Acho que a região do Brasil que tem maior quantidade de pequena propriedade é a região sul do Brasil, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. É também o lugar onde o fascismo mais prospera, né? Não é o socialismo que está prosperando. Isso talvez também quer dizer alguma coisa, né? Faz sentido. Isso quer dizer alguma coisa, né? Enfim, não quer dizer também que a extrema concentração vai levar ao socialismo. Quer dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Concentração não é um problema, o problema é de quem é, quem é que concentra, se é o Estado ou se é a propriedade privada, né? Esse é o problema, porque concentrar é inexorável, seja ela com cooperativa, ou com o sistema que você quiser, mas tem que ser, a viabilidade econômica leva à concentração mesmo, mas só que é o Estado deveria ser o proprietário, não o dono, né? E não a propriedade privada. Bom, eu acho que já passamos até um pouco aqui mais do nosso tempo, né? Vamos fechar, aí semana que vem a gente retoma, deixei marcado aqui o ponto.